Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha em mais um vídeo aí sobre os meus projetos eletroeletrônicos. Nesse vídeo você vai me acompanhar em todo o processo aí de desenvolvimento de um projeto de um termostato microcontrolado, ok? Eu vou fazer uma visita lá onde que está um fogão elétrico, ok? Esse fogão ele tinha um termostato mecânico, tá? E esse termostato ele queimou. Então eu resolvi fazer um termostato digital utilizando o microcontrolador PIC. Você vai poder me acompanhar durante todo esse projeto na parte do desenvolvimento. Primeiramente, no primeiro vídeo, nós vamos ver a análise desse fogão. Então a gente vai estar lá olhando o fogão, analisando a temperatura dele através de um termômetro digital, né, para que a gente possa estar fazendo no algoritmo as partes de quente, morno, frio, né, do fogão. Ali o usuário poder estar escolhendo entre quente, morno, frio. Então a gente vai ter que fazer uma análise desse fogão, vocês vão me acompanhar. Após a análise desse fogão, nós vamos acompanhar o diagrama esquemático, alguns circuitos eletrônicos ali, tá? Que eu vou estar utilizando nesse projeto. Depois nós vamos montar esse projeto num protoboard e no final ele na plaquinha e o produto final. Então vocês vão poder acompanhar todo o desenvolvimento desse projeto passo a passo. E vocês vão entender o como que é importante você ter conhecimento da elétrica e da eletrônica, ou seja, da eletroeletrônica. Você tendo conhecimento dessas duas ciências, da elétrica e da eletrônica, você pode desenvolver vários projetos aí de automação. Então você vai me acompanhar e você vai ver passo a passo que todo o projeto ele é sistematizado, tá? Então ele tem um início, um meio e um fim. Você vai me acompanhar aí e você vai ver como que é interessante você estar fazendo uma pesquisa, um desenvolvimento, tá? De um projeto eletroeletrônico. Vamos acompanhar? Vamos lá, nós vamos fazer uma visita para ver como é que esse fogão ele funciona, ok? E o que a gente pode estar agregando nele ali. Vamos analisar? Vamos lá, acompanha comigo. Bom galera, então isso aqui é o fogão que eu falei com vocês, né? O fogão elétrico, ele só tem uma boca funcionando, é um fogão bem velho, tá vendo? No caso ele tinha um termostato aqui, o termostato foi arrancado, mas como ainda essa parte dele aqui ainda funciona, eu resolvi brincar um pouquinho e falei assim, vou fazer aqui um termostato eletrônico para ele, né? Porque essa parte aqui ainda funciona ainda, vamos botar ele para poder funcionar. Eu coloquei aqui uma pecinha, olha, onde aqui vai o sensor, ok? Então aqui dentro aqui dessa peçazinha aqui, que eu adaptei no lugar aqui dos termostatos realmente reais dele, né, originais dele, aqui eu vou colocar o meu termostato eletrônico que eu estou desenvolvendo, ok? Então isso aqui é um tubinho, tá vendo? Preso aqui por uma abraçadeira, né? O termostato DS1820 eu vou colocar aqui dentro aqui. Então isso aqui vai ser o ponto de medição de temperatura, ok? A gente vai estar fazendo essa medição aqui com termômetro digital, tá? Eu vou ligar ele aqui agora, vou colocar nele 1 litro de água, mais ou menos aqui, tá? Vou medir a temperatura da água e medir a temperatura que vai estar nesse ponto aqui, ok? Então isso aqui vai ser a minha pesquisa com relação a como que eu vou desenvolver. Eu vou tirar a referência de temperatura daqui, tá? E a temperatura da água também, ok? Para que eu possa me basear nessas temperaturas de quente, morno, frio, né? E tá desenvolvendo ali o termostato, ok? Eu vou ligar aqui e vamos monitorar. Bom, então primeiramente eu vou medir com ele desligado, ok? Eu ainda não liguei ainda, tá? Ele está aqui, o fio dele está até solto aqui, depois vai entrar a minha unidade de termostato digital. Então aqui está solto e ele está desligado, ok? Então eu vou medir nesse ponto aqui onde vai ficar o sensor. Vamos ver ali qual é a temperatura que está ali nesse momento agora. 21 graus. Bom, ok. Então 21 graus, aqui uma temperatura ambiente, com ele desligado. Né? Vamos ver aqui a temperatura da água, né? Tá dando ali basicamente quase que 20 graus também. Olha lá, tá? Quase que 20 graus. Então 21 graus, 20 graus é a temperatura ambiente, ok? Então vamos colocar aí que de 0 a 25 seja a temperatura ambiente, tá? Então de 0 a 25 temos ali uma temperatura ambiente. Bom, eu acabei de ligar ele nesse momento. Conforme vocês podem ver, ó, a resistência ligou, tá vendo? Olha lá, ó, a resistência está acesa, tá? Então a resistência ela já está acesa ali. Vou dar mais uma conferida nesse ponto aqui, aonde que vai ficar o nosso sensor. Tá marcando ali 21 graus, ok? Então acabei de ligar, tá marcando ainda 21 graus. Vamos esperar mais um pouquinho para ver a parte de morno. Conforme nós falamos, de 0 a 25 vou colocar aí como se fosse frio, né? Ainda tá frio ainda. Vamos ver qual a parte do morno dele. Bom, passado então alguns minutos, vamos ver aqui agora nesse ponto qual a temperatura que nós temos aqui nesse momento. Bom, nós temos aqui agora nesse momento, ó, 33 graus, tá? 34, 33.9, 34 graus, ok? Então nesse ponto onde vai ficar o sensor, nós temos agora 34 graus. Vamos ver a temperatura da água, como é que ela tá.
Ó, a água está marcando 27 graus, tá vendo? Isso aqui já não, a gente não pode considerar mais frio, né? A gente já pode considerar aqui um morno, ok? Então a gente já pode considerar aí de 26 graus para cima, já um morno, né? De 26 graus, né? Até uns 30, 40 e poucos graus já morno, né? Aqui a gente já passou da parte do frio desligado e a gente já considera morno, tá? Então de 0 a 25 é frio, né? Aquela temperatura ambiente. De 25 para cima até mais ou menos aí uns 40 e poucos, né? É a parte do morno, olha lá. 40 e pouco é a parte do morno, tá? Vamos ver qual é a parte do quente, tá? Já já a gente volta novamente. Bom, passado alguns minutos, vamos ver aqui novamente aqui como está a temperatura, ok? Então agora já chegou na casa dos 51, ó, né? Ó, onde vai ficar o sensor, essa cápsulazinha onde vai ficar o sensor já está marcando 51. Vamos ver aqui a temperatura da água. Ó, já chegou aos 35, tá vendo? Então isso aqui a gente já não pode considerar mais morno, né? Aqui a gente já pode considerar o quê? A gente já pode considerar um quente, né? Ó, temperatura da água aqui já está 41 graus, né? Então, vamos ver aqui, ó. Temperatura interna, na realidade, temperatura interna aqui do ambiente, né? Não a temperatura da água. A gente teria que botar um termômetro aqui, mas a temperatura interna do ambiente ali, 43 graus. E aqui tá dando, ó, já pulou para 56, então a gente já pode considerar um quente, né? Já pode considerar um quente já. Então essa água aqui, ela já não está nem, basicamente, nem fria, nem morna, né? E, ó, já sinto, realmente, ela tá quente. Ela já está quente já, tá? Então aí, basicamente, dos 40 para cima, né? Dos 40 até uns 50 e poucos graus, aí, uns 60 e poucos graus, vamos botar uns 60 e poucos graus, né? A gente já considera uma temperatura para água quente, né? Para manter a água quente, ok? Agora a gente vai ver, para finalizar, né? Frio, morno, quente, e para finalizar a gente vai ver ela fervendo. Então a gente vai chegar a um ponto aqui que a gente vai ver a água borbulhando e nós vamos medir aqui qual seria a temperatura de borbulha da água, tá? Então aqui a gente vai considerar agora o quente de 40 até uns 70 e poucos graus aqui quente, tá? E a de borbulha a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, galera, passado mais algum tempo, vamos ver então aqui agora, né, com a temperatura aqui do sensor, 98 graus, quase 100 graus, tá vendo? Onde o sensor vai ficar, ó, 99 graus. E vamos ver a temperatura aqui interna aqui do recipiente onde está a água, lá, 70 e poucos graus. Então, a gente pode considerar que de uns 70 até uns 100, até uns 90 aí, seria a temperatura de ferver a água, né? Ali, no caso, para esse ambiente aqui, tá? No caso, estou falando para esse fogão aqui, onde eu estou fazendo o monitoramento de todo o estágio aqui da água. Já chegou a 100 graus, tá vendo? Ali, ó, a água já chegou a 78, a 80, tá vendo? E você pode reparar que a água já está fervendo. Olha lá, ó. Não vou nem atrever a botar meu dedo aqui, mas ela já está fervendo, ó. Já entrou no estado de fervura, tá vendo? Então, vamos considerar então que de 70 até 100 seria a parte de fervura. Então, a gente já monitorou o quente, o morno, né? O frio, né? O frio, o morno, o quente e a parte de ferver, né? Então, a gente já monitorou os 3 estados aí da água. Então, com isso, agora a gente pode fazer o nosso algoritmo, escolher ali os nossos circuitos, tá? E para finalizar, a gente vai fazer o seguinte, vamos medir quanto de corrente que eu tenho nessa resistência aqui. Ó, tá vendo? A resistência aqui, esse fogão, ele consome basicamente 10 amperes, ó. 10,5 amperes. 11 amperes, né? Basicamente, a gente tem 11 amperes aqui de consumo. Então, com esses dados agora, eu consigo calcular o relé que vai acionar o fogão, eu consigo saber o algoritmo para poder estar fazendo a automação ali do sensor, visto agora que eu tenho as informações de quente, morno, frio, né? Enfim, agora eu tenho toda a informação para que eu possa estar desenvolvendo realmente o hardware, ok? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos lá agora para o nosso diagrama esquemático, onde a gente vai analisar cada circuito que eu vou utilizar nesse hardware, que vai ser o nosso termostato eletrônico. Vamos analisar nosso circuito? Vamos lá. Bom, galera, nós vamos fazer então aqui agora a análise do nosso circuito eletrônico, tá? Desse termostato eletrônico. Como vocês podem ver, eu utilizo aqui o Multisim, ok? Para poder estar fazendo toda essa diagramação do circuito eletrônico, tá? Vamos começar aqui pela fonte, então. Olha, eu utilizei aqui um circuito integrado LM2575, ele é um conversor CC-CC chaveado, tá? Aqui entra 12 volts e sai aqui 5 volts, contínuo,
Esses 5 volts aqui é para poder alimentar o microcontrolador, tá? Mais uma vez eu digo que ele é um conversor CCCC chaveado, ele utiliza de tecnologia PWM de chaveamento para poder estar fazendo essa conversão CCCC de 12 volts contínuo para 5 volts contínuo por 1 ampere. Logo a seguir nós temos aqui o DS1820, que é o nosso sensor de temperatura propriamente dito, tá? Esse sensor aqui ele funciona com a tecnologia One Wire, quer dizer, somente um fio. É através aqui do pino 2 que vão os dados, né? Vão os dados aqui para dentro do microcontrolador. A seguir, nós temos aqui o nosso display, utilizando tecnologia I2C, que utiliza apenas aqui 2 fios, tirando os 2 de alimentação, tá? Sinal de dados e sinal de clock, SDA e SCL, ok? Agora, a seguir aqui, nós temos o nosso potenciômetro, tá? Potenciômetro aqui fazendo a leitura do canal analógico digital do microcontrolador. Tá, já digo de passagem que aqui nós temos o nosso microcontrolador, o PIC16F72. Aqui ó, nós temos o canal AN0, o analógico 0, ó, ligado no potenciômetro, beleza? OS1 e OS2 são os osciladores, né? É o oscilador, no caso aqui um oscilador de 4 MHz, ó, utilizando um cristal de 4 MHz, tá? Agora aqui, nós temos a nossa saída, a relé, tá? Essa saída relé aqui, ela está ligado nesse pino aqui, ó, RB4 do microcontrolador, tá vendo, ó? Aqui, ó, eu liguei o relé, tá? A saída relé. Então nós temos um transistor aqui NPN 2N3904 e aqui eu coloquei um circuito snubber. Esse circuito snubber aqui, ele impede para quando o transistor for chaveado, que ele possa ocasionar ali alguma interferência eletromagnética, algum EMI, tá? Nós temos aqui o diodo N4007 ligado na bobina do relé, para poder impedir a força contra-eletromotriz gerada toda vez que o relé ele for acionado. Então coloquei aqui uma proteção contra pico inverso, tá? No caso contra força contra-eletromotriz. Aqui eu coloquei também um circuito snubber para quando o NA do relé for ativado ou desligado, ele não dá sempre dá aquela centelha. Então para evitar aquela centelha e para aquela centelha não possa gerar EMI, eu coloquei aqui também um circuito snubber também, que é um filtro, tá? Esses circuitos de snubbers aqui, eles são filtros para poder impedir interferência eletromagnética toda vez que você tiver a abertura e o fechamento de algum circuito que vai estacionando alguma coisa de potência, beleza? Então aqui nós temos a saída a relé, tá? Aqui nós temos uma saída para programação do microcontrolador. Estão ligados aqui nos pinos PGC, PGD, Master Clear, tá? Isso aqui é para fazer a programação do microcontrolador, perfeito? E aqui, como eu já citei, nós temos o microcontrolador propriamente dito. Eu coloquei aqui, olha, um capacitor de desacoplamento logo na alimentação do microcontrolador. Esse capacitor de desacoplamento aqui, ele visa impedir também interferência. Então vocês podem ver que o circuito eletrônico ele tem que ser desenvolvido de forma que você tenha que pensar em todos os pontos onde possa haver interferência eletromagnética, ok? Aqui ó, no potenciômetro, aqui também que faz a leitura do analógico, eu coloquei aqui um capacitor, olha, logo na saída aqui da leitura, para poder evitar espúrias aqui também, e que isso aqui possa interferir na leitura também do canal analógico digital, beleza? Então nós temos aqui, olha, o nosso circuito eletrônico, ok? O circuito eletrônico ele está aqui e a nossa próxima etapa é avaliar o firmware, que é no caso o programa que vem aqui para dentro. Aqui a gente vai fazer uma análise também bem pormenor dele também para vocês poderem ver o quanto que é complexo você desenvolver um projeto eletrônico. Você tem que ter conhecimento assíduo, né, de todo o circuito eletrônico, todo o conceito eletroeletrônico, para que você possa estar desenvolvendo um projeto, beleza, galera? O meu objetivo é mostrar a vocês o quanto que é importante a gente estudar, tá? Conceitos elétricos, conceitos eletrônicos, para que a gente possa estar desenvolvendo os nossos produtos, beleza? Bom, então a nossa próxima etapa aqui, eu vou mostrar para vocês a parte ali do software, do firmware que fica dentro do microcontrolador PIC16F72. Vamos lá, vamos ver. Bom, então aqui agora a gente está com o firmware aberto, tá? Eu utilizo aqui, no caso, o ambiente da CCS-C Compiler, tá? Que é o compilador aqui da CCS, tá? É um compilador particularmente para mim muito bom, então eu utilizo ele bem fácil de usar, tá? Então vamos lá. Logo a seguir aqui eu coloquei aqui o include, incluir a biblioteca do microcontrolador PIC16F72, tá? Essa biblioteca aqui tem todos os inputs e outputs do microcontrolador. Logo a seguir eu disse que eu vou utilizar aqui, no caso, o canal digital em 8 bits,
tá? Acertei aqui os fusíveis, isso aqui é inerente do próprio compilador, os fusíveis de configuração do microcontrolador. Eu disse aqui que eu vou utilizar o cristal, tá? Ele não vai ter o Watchdog Timer, tá? Que é aquele recurso que fica vigiando a hora que o microcontrolador vai estourar, tá? Enfim, né, acertei todos os fusíveis dele. Eu disse aqui que o microcontrolador vai funcionar em 4 MHz, tá? Com a diretiva Use Delay Clock 4 milhões. Ok? Aqui eu coloquei os pinos que vão ser utilizados aqui para comunicação serial. Tá? Aqui eu coloquei outra diretiva que use, dizendo que ele vai utilizar o canal I2C. E adicionei aqui uma biblioteca para poder fazer a leitura do canal I2C desse LCD. Conforme vocês podem ver aqui, ó, vamos minimizar. Aqui eu estou utilizando uma biblioteca para fazer a leitura desse display. Perfeito? Bom, aqui eu coloquei os defines. Definição de pinos aqui, tá? O pino B3, no caso, ele vai ser para leitura do sensor de temperatura. O pino B4 ele vai ser a saída do relé, visto que aqui nós temos apenas um atuador e um sensor. O sensor é o DS1820 e o atuador é o nosso relé. Beleza? Eu poderia, ao invés de saída, poderia colocar aqui também relé também. Beleza? Aqui nós temos umas variáveis globais que eu vou utilizar aqui durante o programa, tá? E aqui eu tenho o início das funções para o sensor de temperatura. Tudo isso aqui são as funções que vão fazer a leitura do sensor DS1820, visto que esse sensor ele é um sensor com tecnologia one-wire. Então eu criei aqui uma função para poder fazer a leitura desse sensor, tá? Então essa função aqui, olha, eu tenho aqui são 4 procedimentos aqui, 4 funções aqui, tá? A função de leitura, tá? A função de leitura para ler o byte, para ler o bit, ok? A função de leitura aqui de escrita de byte e escrita de bit, tá? E aqui a função de start para poder iniciar a leitura do sensor DS1820, beleza? Então aqui eu criei essas funções. Depois eu vou estar postando aí o link para vocês poderem baixar esses arquivos aqui, beleza? E aqui nós iniciamos o nosso programa. Eu iniciei aqui o LCD, tá? No endereçamento dele, e eu disse que vai ser um LCD de 16:2, tá? São 16 caracteres por 2 linhas. Aqui eu iniciei o canal analógico, fiz a inicialização do canal analógico, tá? E logo a seguir aqui eu entrei num loop infinito, aonde eu inicio aqui com o display ali o nome Saldanha, né? Assim quando eu ligo o display, tá? E aqui você poderia estar botando o nome da sua empresa, enfim, tá? E aqui eu já faço a leitura do pino analógico A0, aonde que está ligado lá o nosso sensor DS1820. Então aqui já está ligado a parte, aqui já está conectado a parte de leitura do nosso sensor analógico, tá? Logo a seguir aqui eu faço uma conferência para ver se tem dados no pino do sensor analógico, tá? No pino do sensor de temperatura, perdão, tá? Então aqui eu faço a leitura eu faço a conferência para ver se tá ligado realmente o pino, se o pino tem alguma coisa para poder receber lá, tá? E enfim, aqui está a tabela, olha que interessante, aqui está aquela tabela enquanto ele está desligado, olha só, de 0 a 24 graus ele está desligado, de 25 a 59 graus mornar a água, ó, tá vendo? De 60 a 89 aquecer, e de 90 a 100 ferver a água. Então aqui eu já fiz toda a tabelinha, né? Que conforme a gente tinha tirado lá na parte real, no dia que eu medi a temperatura com sensor de temperatura, ok? Então aqui eu já fiz essa tabela para que o microcontrolador possa reconhecer a hora que é para desligar, mornar, aquecer ou então ferver a água, beleza? Então nesse caso aqui é o menu que vai fazer essa seleção aí da temperatura e vai acionar o nosso relé. Beleza? E quando o relé desligar, ele leva 3 segundos, tá vendo? Para poder fazer a leitura novamente. Perfeito? Se acaso tiver erro, aparece na tela do display error, tá? Se houver algum erro de comunicação com o sensor de temperatura, tá? Vai aparecer na tela do display erro. Como falei com vocês, eu vou estar disponibilizando esse firmware aqui, tá? No link para vocês poderem baixar e vocês analisarem, tá, galera? Então, visto que toda análise de firmware, tá? Ela tem que ser feita minuciosamente, tá? Você tem que ter um bom conhecimento daquela linguagem que você está trabalhando e analisar minuciosamente. É assim que a gente aprende. A gente aprende quando a gente pega, às vezes, o firmware de um terceiro, tá?
E a gente vai analisando linha por linha, o que foi que ele fez, como que aquilo funcionou. É assim que se aprende programação, beleza? Bom, galera, então a nossa próxima etapa aí, a gente vai ver as montagens aí, tá? Montagens aí no protoboard, na placa, montagem real. Daquele esquema que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? O firmware que eu vou colocar dentro do microcontrolador e a gente vai ver tudo funcionando. Vamos seguir em frente. Bom, então eu tenho um circuito aqui montado no protoboard para a gente poder avaliar aqui toda a funcionalidade do circuito, ok? Antes da gente passar ele realmente para uma plaquinha perfurada, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo aí, depois da plaquinha perfurada já dentro do case, né, já dentro lá da caixinha, beleza. Mas o circuito está aqui pro lado de fora, tá? Então a gente tem uma lâmpada aqui simulando a resistência lá do forno, nós temos aqui o sensor, que vai ler a temperatura aqui, ok? Nesse momento o sensor está lendo ali uma temperatura de 28 graus, e aqui está ajustado para 24 graus. Ok? Então, por isso que a lâmpada está apagada, porque o sensor de temperatura está lendo uma temperatura maior do que eu ajustei. A temperatura tem que chegar a 24 graus para que a lâmpada possa acionar, tá? Então, depois eu vou estar ajustando aqui para uma temperatura maior. A lâmpada vai acender e depois ela vai estabilizar naquela temperatura, tá? Então, repetindo, o sensor nesse momento está lendo 27 graus e eu ajustei para 24, por isso a lâmpada está apagada, para que a temperatura possa baixar até chegar a 24. Chegou a 24, a lâmpada vai acender. No caso, se fosse a resistência do forno acenderia. Então, a gente tem aqui o sensor DS1820, que está ligado aqui no microcontrolador, ok? Aqui a gente tem a parte aqui de potência, né? A parte de potência aqui, que é o relé. Nós temos aqui o circuito snubber. Esse circuito snubber aqui, né, ele tá ligado no normalmente aberto e no contato, ok? Que faz justamente aqui, ó, a ligação da lâmpada, né? Então, quando ele abre e fecha o contato, para não dar aquela centelha, a gente colocou um filtro snubber. Esse filtro snubber, ele justamente impede de dar aquela centelha no contato. Aquela centelha pode gerar interferência eletromagnética e atingir aqui o microcontrolador. Então, coloquei um circuitinho snubber aqui. E nós temos também um circuito snubber entre o emissor e o coletor do transistor, porque o emissor e o coletor do transistor também vai permitir a passagem ali de corrente, ok? Então, para poder evitar também qualquer interferência eletromagnética ali na hora do acionamento ali entre coletor e emissor, eu botei um mini circuito snubber também entre coletor e emissor. Nós temos aqui o diodo de proteção contra pico inverso, que é aquela força contra-eletromotriz que é gerada na bobina. Toda vez que a bobina é acionada, tem uma força contra-eletromotriz. Essa força contra-eletromotriz, ela pode ser muito alta, atingindo aqui a parte do microcontrolador. Então nós temos aqui, para o acionamento do relé, todas essas proteções. Proteções de interferência eletromagnética, proteção aqui de força contra-eletromotriz. Então não é só ligar e desligar o relé. Nós temos que ter proteções e filtros que vão impedir, né, a ação, né, dessas espúrias elétricas aqui em cima do microcontrolador, perfeito? Nós temos aqui o nosso potenciômetro ligado no canal analógico digital do microcontrolador, que é onde que a gente vai fazer o ajuste. Temos uma fontezinha conversor CC-CC, onde entra 12, proveniente dessa fonte aqui, e converte para 5 volts e 5 amperes, para poder alimentar todo o circuito aqui. Então nós temos aqui uma fonte conversora CC-CC, utilizando o LM2575, conforme nós já vimos lá no nosso diagrama esquemático. E aqui nós temos um microcontrolador propriamente dito 16F72. Ele é o cérebro de todo o sistema, ok? Então nós temos aqui o circuito montado em protoboard. Eu vou estar ajustando aqui agora para uma temperatura maior. Vamos colocar aqui, olha, eu vou ajustar ele para uma temperatura de... Vamos colocar aqui, ó, de 35 graus, tá? Ali tá, o sensor está monitorando 29 graus, olha. Quando chegar a 35 graus, ele vai desligar. No caso, 34.2, né? Ele está dando uma variação ali, porque a gente montou no protoboard. Então, o protoboard sempre tem essas variações. Ó, quando chegar a 35 graus, mais ou menos, que foi o que a gente ajustou, ah lá, desligou, tá vendo? 35, olha lá, desligou, tá? Agora, quando ele abaixar a temperatura de novo, olha lá, ele liga, tá vendo? E ele vai ficar nessa brincadeira aqui, mantendo a temperatura, tá? Olha lá, tá lendo 35, ajustou para 34, né? Tem uma temperatura maior, ele vai desligar, mantendo, tá? Então tá aqui o nosso sistema, né, de termostato digital, ok? Tá funcionando aí. Então ele vai mantendo a temperatura agora, ligando e desligando o relé, né? E mantendo essa temperatura de acordo com a leitura do sensor ali, beleza? A nossa próxima etapa agora é jogar isso tudo, no caso, para uma plaquinha padrão perfurada, tá? E a gente vai acondicionar isso tudo num case e fazer o produto final, que vai ser alvo do nosso vídeo aí. Vou mostrar já a plaquinha já pronta dentro do nosso produto final já.
Beleza? Então isso aqui é o circuito, e a gente analisou o circuito por menores lá no diagrama esquemático, e agora vocês estão vendo o circuito real no protoboard. Então a gente faz o diagrama esquemático, né? Ali onde a gente tem todo o acompanhamento do circuito esquemático, a gente passa por um protoboard para a gente avaliar. Aqui é mais fácil, a gente pode tirar os componentes, né? Mudar a posição, mudar valor de componente, é muito mais fácil do que você soldar numa placa, tá? Então o conceito estando feito aqui, tudo certinho, né? A gente agora sabe que o circuito está funcionando, porque colocamos lá no diagrama esquemático, ó, tá vendo? O que está no diagrama esquemático é o que está aqui no protoboard, então tá tudo funcionando, a gente vai passar para a plaquinha e fazer o produto final, que é alvo do nosso próximo vídeo. Então a gente tem aqui a plaquinha montada, né? A plaquinha tá aqui, ó, montadinha, tá vendo? Ela saiu do protoboard, né? E agora nós já temos uma placa montada com microcontrolador, com a fonte CCCC, conversora CCCC, a saída, né? A saída relé, tá? Aqui nós temos o sensor, eu quis colocar aqui o sensor justamente nesse suporte, né, que eu tinha falado com vocês, ó, tá vendo? Tá, ele vai ficar nesse suportezinho aqui, ok? Preso com uma abraçadeirazinha, que é essa abraçadeirazinha aqui, ó, tá vendo? Então ele vai ficar preso lá no forno, né? Lá no caso no fogão, com essa abraçadeirazinha aqui, ok? Então coloquei aqui já um cabinho, aqui nós temos o display que eu coloquei aqui também, ok? Aqui vai ser a fonte, tá? Então aqui já está a plaquinha toda montada já, beleza? Aqui ó, o potenciômetro, coloquei o potenciômetrozinho aqui, porque isso tudo aqui vai dentro de uma caixinha, tá? Eu fiz aqui, montei uma caixinha de madeira, essa caixinha aqui, ok? E já cortei a tampinha dela também, a tampinha dela já está cortada, ó, tá? Para estar recebendo aqui o display vai ficar ali nessa caixinha. Quando tudo estiver pronto, quando eu acondicionar todo o circuito eletrônico aqui dentro da caixinha e o produto estiver pronto, eu volto a mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, tá o produto pronto aqui, já tá dentro da caixinha. Aqui tá o sensor de temperatura, que vai fazer a leitura da temperatura, né? Ele já tá condicionado. Aqui na tampinha eu botei o potenciômetro, que vai fazer aqui o ajuste da temperatura, e aqui são as saídas para poder ligar o forno e para a entrada de AC da rede elétrica, onde a gente vai fazer agora a instalação desse kit aqui lá no forno lá. Vamos ver como é que a instalação vai ficar. Bom, então aqui já está então o circuito já está montado aqui, ó. Iniciei ele, tá vendo? Então o dispositivo já está aqui, ó, já está instalado aqui do lado do fogão. Ele já está instalado aqui, ó, no fogão, já está instalado aqui direitinho. Coloquei aqui, ó, duas entradas aqui, essas duas entradas aqui, que no caso vai lá para o fogão, tá vendo? Vai para a resistência do fogão, tá ligado ali embaixo, tá? E essas duas entradas aqui é a entrada de AC, da energia elétrica, que tá aqui, tá? Pega aqui embaixo, ó, na tomada, ok? Então já está instalado aqui certinho o dispositivo, tá? Ali botei aqui, ó, 90.4 graus. E o sensor aqui, como eu já tinha ligado ele antes, ele já está marcando aqui 74 graus, tá? Então tá aqui, ó, 73.5, ok? E aqui a temperatura que eu ajustei para 90.8. Então quando ele chegar a 90.8, ele tem que desligar a resistência. Se a gente for verificar aqui embaixo, ó, olha lá, a resistência tá ligada, lá, tá em vermelho. A resistência está ligada, tá em vermelho. Aqui o sensor DS1820. Ele já está ligado já no módulozinho que está aqui dentro, e ele já está fazendo a leitura já. Então quando chegar a 90.4 graus, ele vai desligar a resistência. Eu vou até diminuir aqui um pouquinho. Vou colocar aqui para a temperatura de somente aquecimento. Então vou botar aqui, ó. Botar aqui, ó, 72.8. Lá a resistência agora desligou, quer ver? Vamos lá, ó. Olha lá, a resistência está desligada, tá vendo? Então, o que vai acontecer? Quando essa temperatura aqui começar a cair, essa temperatura aqui que o sensor está registrando, que está dando 76 graus, quando essa temperatura aqui cair, a temperatura que eu ajustei para 71.6, né, vai bater uma com a outra, ela liga a resistência. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso aqui. Ó, como a gente pode perceber então, ó, a temperatura agora ela caiu, tá vendo? A gente tem aqui a temperatura ajustada de 76.4 graus e no caso aqui a temperatura chegou a 75, então a resistência tem que estar ligada. Vamos ver ali. Olha lá,
tá vendo? Tá vermelhinho lá, ó. Não sei se vai estar dando para poder perceber, mas a resistência ligou. Por quê? Porque a temperatura ambiente aqui, no caso a temperatura que o sensor leu, né, que esse sensor aqui está lendo, né, está conectado aqui, essa temperatura de 74,5 graus. E a temperatura que eu ajustei de 76,4. Então, o sensor tem que chegar agora aqui, ó, 76,4. Então, o relé dentro aqui da unidade embarcada aqui, ele acionou. Ele acionou e ligou a resistência, tá? A luz aqui da câmera está acesa, mas olha lá, ó, a resistência está ligada, ela está vermelhinha, tá vendo? Olha lá, está vermelhinha lá, ó, tá vendo? Então, quando a temperatura começar a subir novamente, assim que a temperatura subir aqui, ele vai desligar a resistência novamente, tá? A gente pode ver, ó, que a água já está fervendo aí, ó, tá vendo? Ó, a água está fervendo, né, indicando que está no ponto de aquecimento, conforme eu programei aqui, ó. Conforme eu fiz o programinha, ele está aqui no ponto de aquecimento. Olha lá, a água fervendo aqui. Nem me atrevo a colocar a mão aqui dentro, mas ela está fervendo. Vou dar mais uma conferida aqui na resistência. Olha lá, a resistência está acesa. Tá? Olha lá a resistência acesa, ó. Tá? Então a resistência está acesa. Então a gente vai conferir. Quando ele chegar aqui, nessa temperatura, ele vai desligar o relé. Daqui a pouco a gente vai ver para a gente poder finalizar. Bom, galera, então tá aqui, olha. O sensor tá lendo 73,5 e eu ajustei para 76. Se vocês repararem, a resistência dele vai estar acesa. Olha lá, a resistência dele está acesa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir agora a temperatura que eu quero. Vocês vão escutar um clique dentro da unidade. Vou diminuir aqui, ó. Ó, viu? Esse clique aqui é do relé que desarmou a resistência. Olha lá, agora a resistência desligou, olha lá. Tá vendo? A resistência está desligada. Por quê? Porque a temperatura que está lendo está maior do que a temperatura que eu ajustei. Eu vou aumentar a temperatura que eu ajustei, novamente. Deixa eu aumentar ela aqui um pouquinho. Vai dar outro clique aqui no relé, escutem só. Tá vendo? Deu outro clique. Então quando chegar a 76 aqui, quero 74. Dá só um toquezinho que está bem sensível. Pronto. Ó, 74 é o que eu quero. Ele está em 73,5. Quando chegar a 74, ele vai pegar e desarmar a resistência dele. Bom, então tá aqui, galera. Tá aqui o termostato digital. Agora o fogão ficou um fogão totalmente digital. Vocês que acompanharam o projeto aí passo a passo, a parte de software, a parte de hardware, né, toda a parte de conceito aí. Aí, ó, tá aí uma unidade aí embarcada automatizando um sistema aí utilizando o microcontrolador, ok? Então isso aí é uma das várias coisas que a gente pode estar fazendo com o microcontrolador. No caso, eu utilizei aqui o microcontrolador PIC 16F72, tá? Então a gente pode estar fazendo várias coisas com o microcontrolador aí e até onde a imaginação de vocês forem, tá? Então, galera, e para poder finalizar, eu coloquei aqui, ó, um botão, tá vendo? Coloquei um knob aqui, né? Um botãozinho, tá? Para poder, ó, fazer o ajuste aqui mais linear, ó. Tá vendo? Fazer o ajuste mais linear aqui do sistema. Tá? Então finalizei aqui agora todo o projeto, né? Finalizando aqui agora com um botãozinho para poder fazer aqui mais suavemente o ajuste da temperatura, né? E isso aqui então é um projeto finalizado no nosso termostato eletrônico, nosso termostato utilizando o microcontrolador, ok? Espero que vocês possam ter gostado aí, acompanhando esse projeto aí passo a passo, tá? Vocês viram a complexidade que é fazer um projeto sistema embarcado, tá? Então espero que vocês possam ter gostado. Compartilhe com colegas de vocês aí, tá? Se inscreva no canal, beleza? E obrigado aí por vocês terem acompanhado esse projeto todo aí. Um abraço, galera, e até o nosso próximo encontro aí do nosso próximo projeto. Um abraço a todos, tchau, tchau.